Aleluia. Espero que essas palmas sejam para celebrar a minha vida. Ela teve por um fio. Bom, para aqueles que não souberam, né, na véspera do feriado eu tive uma fibrilação auricular. Auricular, é isso? Atrial. Eu estou com um médico aqui para me dar as dicas, tá? Uma fibrilação atrial. É a terceira vez que eu tenho isso, então não era uma novidade. Mas o meu coração dispara, ele vai... da primeira vez foi a 180 batidas, eu paradinho. Dessa vez estava mais ou menos 140. Não conseguiram com medicina fazê-lo voltar ao normal, então me mandaram para a UTI. E a ideia era dar um choque, né, para desfibrilar, por isso chama desfibrilador, né? Então fizeram primeiro, iam fazer um procedimento para fazer uma ecografia pelo esôfago, para poder olhar se não tinha nenhum coágulo no coração antes de dar o choque. E para isso eles iam me sedar e estavam ali preparando, né? Nessa hora chegou a pastora Eliane na UTI. Nesse momento já estavam na maca, iam me levar, primeiro me sedar, faziam a endoscopia lá, que era a ecografia, me davam o choque. Eu ia morrer por um segundo, ver o túnel. E pela graça de Deus voltar para poder estar aqui com vocês. Mas antes fizeram uma ecografia, uma ecocardio, e na hora que o cara estava fazendo, a Eliane estava nos meus pés, ali na cama, segurando meu pé e orando, né? E o cara veio, falou, olha, o coração dele é bonitinho, está tudo bem no coração dele. Aí falou, reverteu, voltou ao normal. Daí o rapaz falou, eu sou bom nisso. Eu falei, é que você não sabe da minha esposa, ela é bem melhor que você. Você não sabe que ela está orando. Mas enfim, glória a Deus. Gente, Deus é bom e como a Fernanda disse, realmente hoje a gente está dando graças pelo ar-condicionado, né? Curitibano hoje está procurando frio. E é tão bom. Eu me lembro quando a gente não tinha ar-condicionado, mas na verdade quando a gente não tinha nem telhado, né? Então o ar-condicionado era uma abertura que tinha ali no fundo, no mezanino, que hoje está meio escuro, se o pessoal puder lembrar deles lá também, haja luz em nome de Jesus, né? Então tinha ali uma abertura ali, entrava vento, entrava calor, entrava tudo por ali. Eu lembro que os irmãos vinham no inverno de cobertor aqui para a igreja, né? Alguém lembra disso? Você é das antigas aqui da igreja, né? Mas é tão bom a gente hoje estar podendo desfrutar desse ambiente tão abençoado. E teve muita lágrima aqui, muita gente que investiu, que colocou recursos, né, durante desde 1997. Irmãos, eu tenho uma boa notícia, que nós estamos quase, finalmente, terminando, completando toda a nossa obra. E agora a nossa última etapa vai ser o nosso estacionamento. Eu trouxe, inclusive, um filme para você ver como vai ficar o nosso estacionamento. Eu quero te dar uma visão, amém? Vamos lá, o pessoal lá em cima está preparado, eu creio que eles vão, Estão vendo os carros também? Presta atenção nos carros. O cara que fez o vídeo esqueceu do teu carro. Olha que legal. Muito legal, né? Vamos ver fotos. Vai lá. Pode ir passando. Olha que legal. Olha que joia. Cada vez a gente vai olhando esses carros aí, está perguntando quem são esses irmãos que não estão vindo. Estão faltando a igreja. Olha que legal. Você pode dar um aplauso para isso aí? Glória a Deus. Quantos ficam felizes? As mulheres com aquele saltinho fininho, quantos ficam felizes? Amém? Glória a Deus. Então, eu também fico feliz porque Deus vai usar você. Deus vai usar você para nos ajudar a fazer esse estacionamento. Ele usou muita gente para comprar esse ar-condicionado, mas agora vai usar você para nos ajudar a terminar o estacionamento. Quantos dizem amém? Amém. Olha,
Até descansei meu coração agora. Agora, veja, é bom você saber que a partir do dia 20, depois do Celebrando Jesus, esse estacionamento vai ficar fechado. A gente vai usar só o 2 e o 3, porque é muito mais obra no chão do que em cima. Tem que fazer toda a drenagem, toda aquela coisa para ficar um negócio muito jóia. Então, vai se preparando também para isso. E olha, não é uma ótima coincidência que nós hoje justamente estamos começando uma série, Uma Vida Mais Que Abençoada. Diga comigo, uma vida mais que abençoada. E olha, mais que abençoado estou eu, que estou aqui com o pastor Beto, pastora Cris, a Bia, o Lucas lá do Uruguai. Ficam de pé com a gente aí, ó. Esses são visitantes ilustres. Vocês vão ver que a Bia e o Lucas, eles tiveram uma briga feia, ele está com um problema no pescoço, ela está com o dente ali também. Não se aproximem muito deles. Não, brincadeira. Ele passou por uma cirurgia e você vai ver que ele está ali, mas já está em recuperação. E é valoroso, saiu do Uruguai e veio assim mesmo. É muito bom ter vocês aqui, tá, gente? Deus abençoe vocês. Bom, eu não sei se você lembra, mas nós já tivemos no ano de 2019 uma série chamada Uma Vida Abençoada. Irmãos, durante aquela série nós aprendemos duas chaves muito importantes para você ter uma vida abençoada. Essas chaves eram fidelidade e generosidade. Nós aprendemos que ser fiéis a Deus com o nosso dízimo, com a nossa oferta, colocar Deus em primeiro lugar, Ele como primícia de todas as coisas, e também ser generosos, eram chaves para nós termos uma vida abençoada. E olha, naquele ano, se eu não me engano foi 2019, foi antes da pandemia, nós presenciamos, irmãos, inúmeros milagres. Se você não estava aqui, você perdeu a oportunidade de ver grandes milagres acontecendo, milagres financeiros, pessoas que ganharam casas, pessoas que ganharam apartamentos, pessoas que ganharam carros, pessoas que pagaram dívidas, coisas sobrenaturais aconteceram, e não apenas isso, nós vimos bancos perdoando dívidas, dinheiro entrando na conta sobrenaturalmente, sem a pessoa saber de onde que veio aquilo. Nós vimos tanta coisa, pessoas, homens ímpios que não conhecem a Deus, promovendo o povo de Deus, foram testemunhos atrás de testemunhos. Coisas incríveis aconteceram. Houve uma pessoa que veio aqui na igreja, numa noite, nós estávamos pregando naqueles dias essas mensagens que falamos sobre generosidade, e essa pessoa que não era cristão, ele ouviu toda aquela mensagem. Para ele talvez, a gente sempre pensa, puxa, a pessoa veio na igreja e está ouvindo uma mensagem falando sobre dinheiro, sobre recursos, e muitas pessoas inclusive têm uma certa resistência à igreja justamente por causa desse assunto. Mas aquele homem, ele estava numa situação muito difícil, ele estava cuidando de carros na rua, porque ele tinha perdido o emprego. E ele ouviu aquela mensagem, na segunda-feira ele estava lá na rua cuidando de carros, como cuidador. Uma pessoa chegou para ele e falou assim: moço, eu quero te abençoar e eu vou te dar uma cesta básica. Ele falou: não preciso de cesta básica. E ela falou: moço, eu quero te abençoar, eu quero te dar uma cesta básica. Ela falou: moça, desculpa, eu não quero ser indelicado, mas eu não preciso de uma cesta básica. Ela falou: não, mas eu queria te abençoar. O que o senhor precisa? Ela falou: o senhor quer mesmo que eu te falo o que eu preciso? Eu preciso de 7 mil reais para pagar o meu cartão, pagar a minha dívida. É disso que eu preciso, não preciso de uma cesta básica. A mulher olhou assim com aquela cara, quem é que o guardador de carro te pede 7 mil, Então ela olhou assim e falou: tá bom. Ela subiu no prédio lá, demorou talvez uma meia hora, 1 hora talvez. Essa senhora desceu, nós não sabemos quem é essa senhora, só tenho esse testemunho. Ela preencheu um cheque de 7 mil reais, entregou na mão daquele homem e falou: está aqui, para abençoar a sua vida. E ele ficou olhando e falando: não é que o Deus dos crentes atende a oração? E esse homem voltou no domingo seguinte aqui, para dar o dízimo dele, inclusive, daquele valor. Nós vimos muitos milagres, nós vimos essa generosidade e essa prosperidade direto da mão de Deus. Mas, acima de tudo, e é o mais importante, é que Deus usou pessoas para abençoar outras pessoas. Porque, meus irmãos, não se trata de dar para receber.
se trata de receber para dar. Eu não vou falar aqui sobre a teologia da prosperidade. Você não veio aqui numa igreja onde nós vamos virar para você e vamos dizer, olha, quanto mais você dá, é melhor para você que você vai receber. Não é disso que nós estamos falando. Não se trata de dar para receber, se trata de ser abençoado para abençoar outros. Se trata de receber para poder dar. Irmãos, aquele que ganhou uma casa, teve por trás dele alguém que deu a casa. Aquele que ganhou um apartamento, teve por trás dele alguém que teve a generosidade de dar um apartamento. Aquele que ganhou um carro, teve atrás dele alguém que tinha os recursos e a generosidade para dar um carro. E é dessas pessoas que nós estamos falando, pessoas que Deus abençoou com recursos abundantes para que elas também possam abençoar a outros. Você pode dizer amém? Irmãos, foi uma série que realmente impactou a nossa igreja. Inclusive, eu quero fortemente te indicar que você, que não participou da série Uma Vida Abençoada, ouça as 5 mensagens. Essas 5 mensagens estão no nosso aplicativo, estão no nosso canal do YouTube. 5 mensagens, uma vida abençoada. Não perca, ouça lavando louça, ouça no teu carro, ouça quando você tiver uma oportunidade, mas não perca. Por quê? Porque uma vida abençoada é uma asa do avião. E uma vida mais que abençoada é outra asa do avião. Porque tem gente também que depois dessa série começou a ser generoso, começou a abençoar, se tornou abundante, mas está dizendo, pastor, a minha vida financeira continua um fiasco. Eu dei, eu abençoei, mas eu não estou vendo nenhum tipo de abundância, nada na minha vida. Eu quero te dizer algo. Não importa onde você se encontra hoje, seja qualquer que seja a sua situação, boa, ruim, por maiores desafios que você tenha que enfrentar amanhã, na segunda-feira, você pode, e eu quero declarar isso para você, que não importa a situação que você esteja hoje, você pode ter paz nessa área e experimentar prosperidade. Escute isso, você pode ter paz nessa área e experimentar prosperidade. Porque esse é o plano de Deus para a sua vida. E essa nova série, ela vai acrescentar então algo mais. Ela vai acrescentar uma outra asa desse mesmo avião, que é a mordomia. E é disso que nós queremos falar durante essa série, sobre a mordomia. Mas antes disso, eu queria fazer com você um exercício. Eu vou precisar da tua imaginação. Mas antes vamos orar. Feche seus olhos onde você está. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Nós cremos que ela é viva, poderosa, eficaz, capaz de mudar a nossa vida, de dirigir os nossos caminhos. Ela mesmo diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, Senhor. Nós cremos nisso, Senhor. Cremos que a vereda dos justos é como a luz da aurora que brilha mais e mais até ser dia perfeito. E nós cremos que é a tua palavra que nos indica o caminho que nós devemos andar. Nós queremos ouvir a sua voz essa noite. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Nós não vamos endurecer o nosso coração, Pai. Nós vamos receber a tua palavra com certeza e avidez, Senhor. Sabendo que aquele que começou uma boa obra na nossa vida está trabalhando em nós para completar essa obra, Senhor. Nós cremos e recebemos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Então vamos lá, você pode imaginar comigo? Talvez alguns de vocês vão até precisar fechar os olhos para imaginar. Imagine comigo e tente imaginar com o máximo de detalhes possível. Tente imaginar você agora vivendo sem nenhuma pressão financeira. Tente imaginar você tendo sempre dinheiro sobrando no final do mês, em vez de mês sobrando no final do dinheiro. Tente imaginar isso. Eu quero te ajudar a imaginar uma vida na qual você esqueceu de ter que se preocupar ou se estressar com o seu orçamento familiar. Você tem recurso para tudo isso. Imagine você orando, perguntando para Deus assim, Senhor, eu devo comprar isso? Ao invés de você orando e falando assim, Deus, como que eu faço para pagar isso? Imagine você dormindo que nem um bebê, sem nenhuma preocupação com o dia de amanhã. Imagine isso. E melhor, imagine um casamento onde vocês nunca mais brigaram
por causa de dinheiro. Imagine uma família que não tem estresse nenhum por causa de dinheiro. Imagine você podendo abençoar os outros sempre que o Espírito Santo coloca aquele impulso no seu coração, você podendo abençoar alguém. Imagine você na fila do mercado. A pessoa da frente está ali fazendo as compras, ela tem uma criança pequena, mas de repente ela começa a separar alguns produtos porque o dinheiro não deu. E ela está falando com a moça do caixa, não, tira isso aqui também, tira esse outro. E você fala, não, para aí. Eu vou pagar para você. Não vou pagar a conta inteira. Imagine você podendo fazer isso não causando nenhum impacto no seu orçamento. Imagina você sendo resposta da oração de alguém. Imagine você orando e perguntando a Deus, quem é que você vai abençoar esse dia? Se você vivesse uma vida assim, eu te pergunto, ela teria mais impacto? Sim ou não? Ela teria menos estresse? Sim ou não? E é disso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar de maior impacto e menos estresse. Máximo impacto, estresse mínimo. É disso que nós vamos falar hoje. E queridos, o incrível é que essa vida que nós estamos declarando, a vida mais que abençoada, essa vida que você acabou de visualizar, de você trouxe aí a sua memória, independente da tua renda, independente da sua posição social, é possível. Calma aí que você ainda não, deixa eu te aterrizar aqui. Preste atenção, independente da sua posição social, independente da sua renda, é possível viver uma vida mais que abençoada, conforme eu acabei de falar para você. É possível. Você pode ter essa vida, qualquer pessoa pode ter essa vida, mas para ter essa vida de mais impacto e menos estresse, você vai precisar fazer algumas jornadas. Tem um caminho para essa vida. Tem um caminho que você toma que te leva a esse lugar. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu final são caminhos de morte. E a verdade contrária disso também existe. Há caminhos que às vezes para o homem parece ser difícil, parece ser duro, mas o final desse caminho é caminho de vida. Então existem alguns caminhos que nós precisamos tomar. E o primeiro caminho que nós precisamos fazer, ou tomar, a primeira jornada que você precisa tomar, é a jornada da propriedade para a mordomia. Diga comigo, da propriedade para a mordomia. É como se você estivesse aqui hoje ocupando esse lugar da propriedade e Deus está te chamando a fazer uma jornada onde você vai chegar num lugar chamado mordomia. Agora, a mordomia que eu estou falando não é aquela coisa que você fala, mas que mordomia sua? Não é isso. Mordomia, meus irmãos, é alguém ou um mordomo. Quem lembra? Já viu uma figura do mordomo, aquele que cuida de uma mansão, aquele que fica ali com um terninho assim, esperando o dono. Quem lembra da propaganda do Neve? Alguém lembra dessa propaganda? Meu Jesus, chamava o Alfredo, era o mordomo. Mordomo, meus irmãos. Tem alguma coisa sempre nessa parte da mensagem, que hoje de manhã me colocaram uma música especial, agora aumentaram. Mordomo é alguém contratado para cuidar e zelar dos bens que pertencem a outra pessoa. E nós precisamos lembrar hoje que Deus é o dono. A Bíblia diz no Salmo 24:1, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que neles vivem. Repita comigo, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que neles vivem. Percebeu? Deus é dono de tudo. Deus é dono de tudo que há na terra, tudo que há no céu, de tudo que está no mar. Deus é dono de tudo que está debaixo da terra. E Deus é dono de todas as pessoas sobre a face da terra. Deus é dono de tudo. Diga comigo, Deus é o dono, eu o mordomo.
Nós somos apenas mordomos. A Bíblia diz também no Salmo 50, o próprio Senhor diz: pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Irmãos, compreender que você não é o proprietário, compreender que Deus é o proprietário, abandonar essa posição de propriedade e ir em direção a essa posição de mordomia, é fundamental para termos uma vida mais do que abençoada. Porque definitivamente o dia que Deus for o dono de toda a sua vida, você não vai ter mais problemas com recursos que Ele confiou a você para administrar. Agora pode ser que você, quando eu digo Deus é dono de tudo, é fácil você pensar: Deus é dono do meu carro, Deus é dono da minha despensa, Deus é dono do meu dinheiro, Deus é dono do meu trabalho. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: quantos aqui têm filhos? Deixa eu te dizer algo: Deus é dono dos seus filhos, porque Ele é o dono da terra e de todos os que nela vivem, de todos que nela habitam. Deus é dono da sua esposa, Deus é dono do seu esposo, Deus é dono da sua família. Mas a verdade é que muitas vezes nós pensamos que nós somos os proprietários das coisas que temos, dos recursos que temos, das pessoas que estão ao nosso lado, do tempo que temos. Deus é dono do seu tempo. Mas muitas vezes nós estamos pensando que nós somos os proprietários. Quando você deixar Deus ser o dono, você entra em descanso. Quando Deus é o dono, os recursos, sejam tempo, sejam dinheiro, sejam dons, sejam talentos, principalmente vidas humanas, saem da nossa preocupação e responsabilidade. Nós deixamos de ser os donos e nós nos tornamos administradores, mordomos. Repita comigo: Deus é o dono, eu sou o mordomo. E queridos, deixa eu te dizer, não vale a pena querer ser o dono. São muitos os malefícios do estresse financeiro. Não vale a pena ser o dono. Você já deve saber disso, mas não custa eu lembrar para você que o estresse financeiro a longo prazo pode afetar gravemente a sua saúde. O estresse financeiro pode estar relacionado a enxaquecas, o estresse financeiro pode estar relacionado a doenças cardiovasculares, o estresse financeiro pode estar relacionado à insônia, à depressão, a distúrbios do humor. E todas essas coisas podem ser gatilhos para outras doenças mais severas e piores do que essas. E sabe qual é o problema maior? O problema maior é que não é apenas aquelas pessoas que não conhecem a Cristo que estão passando por isso. Os cristãos estão sofrendo a mesma coisa. Talvez essa noite você está aqui debaixo de angústia, debaixo de preocupação. Hoje de manhã, quando eu pregava essa mensagem, eu via pessoas chorando porque, não porque elas estão necessariamente tocadas, mas porque eu estou tocando na angústia do coração delas, no sofrimento que elas estão passando pelo estresse financeiro. E todo esse sofrimento está ligado à má mordomia. Porque quando nós não entendemos que Deus é o Criador, e Ele é quem traz multiplicação, é Ele quem traz aumento, é Ele quem traz abundâncias, coisas sobrenaturais, como nós ouvimos hoje a Carol dando testemunho. É tão interessante como parece que Deus às vezes faz questão de cruzar as coisas. Quando nós entendemos que Deus é o dono, nós paramos de viver na defensiva. Nós paramos de tentar guardar tudo para nós, agarrado com aquele pouco que nós temos, e nós entendemos que Deus é dono de tudo. Deuteronômio 8, 17 e 18 diz assim: não digam. É uma boa passagem para você anotar, talvez para você até marcar na sua Bíblia, para você decorar, para você tê-la talvez no seu espelho de manhã para você ler isso. Diz assim: não digam, pois, no seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois Ele é quem te dá capacidade para possuir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme se vê hoje. Quando você recebe o seu salário do mês, não pense: puxa, foi o meu esforço, foi o meu trabalho, foi o suor do meu rosto.
quando você recebe um bônus, quando você recebe alguém te pagou pelo seu esforço, não diga foi a minha força, foi o meu braço. Lembre-se que Deus é o dono de tudo. E foi Ele quem te deu forças para adquirir aquela riqueza. Se colocar Deus em primeiro lugar é tão importante, traz tanto benefício para nós. A pergunta que eu faço, por que é tão difícil? Por que é tão difícil? Se Deus é o dono, por que quando você vai no shopping center, aquela vitrine te atrai? E você para na frente daquele vestido e você fala assim: é perfeito para mim. Exatamente isso que eu preciso para aquela festa de casamento. E aí você chega para o seu marido e fala: eu preciso comprar porque eu não tenho roupa. E ele abre aquele armário que você tem e tem trocentos vestidos. Meu irmão, ela não está dizendo para você que ela não tem roupa, ela está dizendo que ela não tem a roupa adequada para aquela festa. É verdade, mulheres? Hoje de manhã, quando eu falei isso, as mulheres vibraram. Por pouco tempo. Porque se Deus é o dono de tudo, por que a gente não pergunta: Senhor, o Senhor quer, com aquele dinheiro que é seu, o Senhor quer que eu compre esse vestido? Mas quando nós pensamos que nós somos proprietários, você fala: eu posso. Eu tenho um cartão de crédito, eu vou dividir em 20 vezes. Eu vou pagar em 20 vezes e eu vou ter 20 meses de sofrimento pela frente para usar esse vestido uma vez na festa de uma pessoa que nem me dá bola. É a verdade. Tem muita gente comprando o que não precisa, com dinheiro que não tem, para agradar gente que não gosta de você, que não está nem aí para você. Não é verdade? Por que é tão difícil? A resposta, meus irmãos, está na nossa natureza caída. Todos nós nascemos com o espírito quebrado. Todos nós nascemos medrosos, ávidos. Todos nós nascemos com esse pavor de não ter o suficiente, com medo de que as coisas se esgotem. Basta você ter o seu... Quem aqui é pai e mãe? Qual foi a primeira palavra que o seu filho falou? Não foi nem pai nem mãe, foi dar. Foi dar. É assim que nós nascemos. E quando vem um amiguinho, ele cresce, vem um amiguinho que é brinquedinho, o meu amiguinho fala: dá, ele fala: não, isso é meu, não vai brincar com a minha coisa não. Irmãos, nós nascemos assim, é a nossa natureza. E algumas pessoas, elas resistem tão ferozmente às bondosas instruções de Deus. Deus vem nos instrui: seja generoso, entrega a sua parte daquilo que eu tenho dado para você. Retribui para o Senhor, oferta, seja alguém generoso, submeta a Deus as suas decisões. E a gente tem dificuldade de perguntar para Deus se devemos comprar isso ou não. Muitas vezes Deus vai virar para você, você fala: Deus, eu compro isso. Ele vai perguntar: filho, você tem dinheiro? E você vai dizer: não, eu não tenho. Eu não tenho dinheiro. Mas eu posso parcelar, eu posso pedir emprestado, eu posso me endividar. Olha, a minha mãe pode pegar um empréstimo do INSS. Vocês pensam que eu não manjo vocês? E Deus diz: não, filho, você pode esperar. Eu já te provi, eu já te dei recursos. Irmãos, a espera tem um poder de transformar a nossa vida. A espera tem um poder de nos treinar, de nos moldar, de moldar o nosso caráter. Mas acima de tudo, a espera tem o poder de revelar o caráter bondoso de Deus. Porque quem não espera não vê os milagres. Quem não deixa um espaço para Deus operar não vê os milagres. Nossas filhas, quando eram crianças, elas vinham para a gente e falavam assim: pai, nós queremos esse brinquedo. A gente fala: você já sabe o caminho. Ela fala: qual o caminho? Ore.
Ore, porque o pai não tem dinheiro para dar, nem a mãe. Ore, creia em Deus. Uma época, a nossa filha Raquel, quando nós morávamos no Uruguai, ela veio e falou assim: mãe, eu quero um MP3. Você lembra que tinha uns MP3 assim, que era, na verdade, hoje é um pendrive aquilo. Mas e tinha um lugarzinho para você botar um fone. Eu quero um MP3. Irmãos, aquilo já era um negócio muito ruim. Mas era maravilhoso na época. A Helene falou: ó, você já sabe o caminho, ore, porque nós não temos dinheiro para comprar um MP3 para você. E ela orou, ela começou a orar. Ela tinha uns 13 anos, ela começou a orar. E veio um irmão visitar a gente, que tinha ido para os Estados Unidos e comprado um iPod Nano. Era um negócio, última geração, o primeiro lançado. Era tipo um reloginho assim. E ele veio para a Eliane e falou assim: olha, desde que eu cheguei, eu estou sentindo no meu coração dar isso para a Raquel. Eu posso? A Eliane falou: olha, eu desconfio que ela estava orando por uma coisa bem inferior a essa. Mas quando nós esperamos, nós abrimos espaço para Deus. Irmãos, Deus é diferente de nós. Nós somos egoístas. Deus é exageradamente generoso. Deus é o autor do amor ágape, do amor que não exige nada em troca. Ele, queridos, tem alegria em te abençoar. Ele tem alegria de abençoar a tua vida, de abundar em você, de suprir tua necessidade. Essa é a natureza de Deus. Deus é abençoador. Você pode dizer comigo? Diga: Deus, o meu Deus é abençoador. E deixa eu te dizer uma coisa: Ele quer que você seja igual a Ele. Ele quer que você seja participante da natureza dEle. Deus quer que você seja também abençoador. Ele nos convida a essa vida de mais impacto e menos estresse. Portanto, nós precisamos sair desse lugar que nós somos os donos. Nós precisamos fazer essa jornada de nos tornarmos apenas mordomos. Diga comigo: Deus é o dono, eu sou o mordomo. Mas não apenas isso, nós precisamos fazer uma segunda jornada. A segunda jornada que nós precisamos fazer é sair da preocupação para a administração. Precisamos deixar a preocupação e nos estabelecer numa posição de boa administração. Porque, meus queridos, a verdade é que Deus, Ele nos dá recursos, mas Ele também nos dá sabedoria para administrar esses recursos. A verdadeira mordomia, que é a administração dos recursos que não são teus, é viver com esse reconhecimento no coração de que seu dinheiro, seus bens e até o seu corpo não pertencem a você. E quando você entende essa verdade, você começa a mudar a maneira de você pensar e de você ver o mundo. Você entende que não depende de você as coisas, que você pode relaxar. Afinal de contas, Deus é o dono, eu sou o mordomo, eu sou só o servo do dono. Mas Deus honra a fidelidade e a administração. Repita comigo: Deus honra a fidelidade, você ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, mas Deus também honra a sua administração. Olhe comigo Mateus 25, 23, essa passagem, nós vamos trabalhar ela na frente mais amplamente, mas hoje eu só quero ler com você esse versículo. Diz assim: o Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, eu te porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Percebeu que para você ter acesso ao muito, o requisito é fidelidade? Ele diz: você, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Mas ele também está dizendo: eu te dei recursos e você administrou bem esses recursos. Eu quero honrar a sua fidelidade e eu quero também honrar a sua boa administração. Sabe por que é importante você ser fiel quando você tem pouco? Porque muitas pessoas dizem assim: quando eu tiver muito, então eu vou fazer um orçamento, porque agora nem adianta fazer orçamento, porque eu não vou sobreviver mesmo de qualquer maneira. Quando eu tiver muito, eu vou ser generoso. Mas eu tenho aprendido que quando nós não somos fiéis no pouco, jamais nós vamos experimentar o muito. Sabia que a abundância é um teste muito maior do que a escassez? Deus usa o dinheiro para testar o nosso coração. E a abundância é muito mais difícil
ser fiel na abundância do que na escassez. Porque eu vejo, às vezes, o pobre que ganha lá o seu salário mínimo, R$1.200, ele vem aqui e entrega o dízimo dele completo, R$120. E eu sei que é duro, porque aquilo ali é um trabalho de lágrimas, mas a pessoa vem fielmente. Então Deus prospera uma pessoa, e é aquela pessoa que um dia estava ganhando ali R$2, R$3.000, agora está ganhando R$2 milhões por mês. Quem diz amém? Agora, na hora de entregar um dízimo de R$200 mil, o cara fala, não, a igreja não precisa disso. É muito, meu Jesus. Aí você vê como o coração entra em teste. Então nós precisamos passar na prova no pouco. Se você for fiel no pouco, você vai ser fiel no muito também. E a generosidade, meus irmãos, aliada à boa administração dos recursos que nos foram confiados, é o caminho para você experimentar a plena medida de bênçãos e também da liberdade e do propósito que Deus tem na tua vida. Deus quer que você administre bem para você ser generoso. Você não vai poder ser generoso com a igreja, você não vai poder investir em missões, você não vai poder contribuir com o campo social, você não vai poder suprir a necessidade de alguém, pagar um acampatim para um adolescente, ou então suprir a necessidade de uma família, se você estiver fundado em dívidas. Não é propósito de Deus que você esteja afundado em dívidas. Você não vai poder abençoar outras pessoas se você está contando os tostões para pagar ali no final do mês a água e a luz, e você ainda está com medo que vai faltar. Deus deseja que você seja próspero, porque não tem a ver com receber para ter, tem a ver com receber para dar. Você pode dizer amém para isso? Ao mesmo tempo, nós não estamos falando só de dinheiro, nós estamos falando que Deus quer que você tenha uma boa mordomia do seu tempo também. Porque tem muita gente que diz, eu não tenho tempo. E aí você vem para Deus, se você fizesse a mesma pergunta e falasse, Deus, você é o dono, o Senhor é o dono do meu tempo, eu tenho tempo para participar de um ministério da igreja? Pergunta para Deus. E Deus vai falar com você, olha, na verdade, se você parar, deixar um pouquinho do Netflix, se você deixar um pouquinho do Instagram, dá para você fazer. Eu estou só manjando você. O que eu estou te falando é você viver uma vida de menos estresse e mais impacto. Se você fizer isso, você vai viver uma vida de maior impacto no reino de Deus. O alvo de Deus é a sua generosidade, mas a sabedoria dele para administrar é o caminho para você ser generoso. Deus quer que você seja generoso, mas ele está dizendo, ei, para você ser generoso, você precisa andar nesse caminho, sair da preocupação, porque a preocupação é a oração da ansiedade, e caminhar para a administração, onde você reconhece que Deus pode te prosperar com pouco. Você lembra de José? José prosperava como escravo, José prosperou na prisão. Como se prospera na prisão? Porque prosperidade não tem a ver com os recursos que você possui, prosperidade tem a ver com Deus abençoando o pouco que você tem. Eu prefiro 90% abençoado por Deus do que 100% sem a bênção de Deus, vamos dizer assim. Eu prefiro. Quando Deus te abençoa. E para ser generoso, meus irmãos, nós precisamos confiar na bondade de Deus. E essa é a verdade que vai nos levar aqui para um terceiro passo e o último, para ter uma vida de mais impacto e menos estresse. Então deixa eu te lembrar, a primeira coisa que você tem que fazer, você precisa sair da propriedade para a mordomia. Você pode dizer amém? Você precisa sair da preocupação para a administração. Amém? E a terceira coisa, você precisa sair da orfandade para a filiação. Se você não souber que Deus é um bom pai, e você não acreditar nisso, dificilmente você vai poder viver uma vida mais que abençoada. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus 7, de 9 a 11. Ela diz assim, qual de vocês, se seu filho te pedir pão, lhe dará uma pedra?
Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Irmãos, preste atenção nesse texto. Deus está falando assim: vocês que são maus, você que está longe de ser parecido com Deus em alguma coisa. A gente está caminhando em Cristo para esse lugar, mas nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Irmãos, às vezes você guarda dinheiro o ano inteiro para comprar um presente de Natal para o seu filho. Você se esforça. Um pai e a mãe é aquele que, se tem um bolo na casa e sobrou só um pedaço, ele deixa de comer para o filho comer. Pode ser que você não dê para o teu marido, mas para o teu filho você vai dar. Pode ser que você não dê para a tua esposa, mas para o teu filho vai dar. Porque esse é o coração de pai e mãe. Irmãos, eu fui para Cuba, e os irmãos lá não têm nada, absolutamente nada. Eles não têm dinheiro, não têm recurso, eles não podem ganhar mais salário. Eles ganham $12 por mês, e é isso. Mas sabe o que eles fazem? A maioria das casas que eu fui, eles têm um chiqueiro lá, eles estão criando um porco. Eu perguntei: e esse porco? É para dar um presente de Natal para o nosso filho. No final do ano a gente vai engordar ele o ano inteiro. No final do ano nós vamos vender para dar um presente para o nosso filho. Nós que somos maus sabemos dar boas coisas. A gente quer o melhor para o nosso filho. Nós queremos, a gente se esforça, a gente tira a roupa do corpo, a gente se mata pelo nosso filho. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celeste lhes dará as coisas que vocês pedirem. Nós precisamos abandonar essa posição de orfandade e lembrar que somos filhos. A Heidi Baker, missionária em Moçambique, ela veio uma vez aqui, ela contou uma história, porque ela alimenta milhares de órfãos. E ela diz que quando a criança chega, foi tirada lá da rua, sem pai, sem mãe, chega ali na base onde ela trabalha, no primeiro almoço a criança come um prato de comida, come 2 pratos de comida, come 3 pratos de comida, vai até estrebuchar, quase vomitar. Sabe por quê? Porque é órfão. Ele não está acostumado que amanhã vai ter comida de novo. Ele só está pensando: eu preciso comer tudo e guardar, que eu preciso estocar de alguma maneira, porque amanhã não vai ter. Aí a criança fica lá 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Aí 1 mês ela já está entendendo que vai ter o almoço, mas vai ter o café da tarde também, vai ter o jantar. Aí você já vê, ela está comendo normal, está repartindo com o amiguinho. Porque ela agora não é mais órfã. Ela foi acolhida, ela foi adotada por alguém que está cuidando dela. Tem muito crente órfão. E porque é órfão, está tentando guardar tudo. Já ouviu aquela frase que quem guarda o que não presta tem sempre o que precisa? Tem crente que é assim, guarda coisa que não presta, porque não pode ficar sem. Tem aquela roupa que está lá, não usa há 15 anos. Já saiu de moda, mas está lá guardada. Tem coisa em casa que não precisa mais. Guardou aquele computador que agora ninguém mais precisa dele. Guardou aquele celular que um dia você ia precisar, que hoje está obsoleto. O Nokiazinho. Se você tem um Nokiazinho em casa, ele te denuncia essa noite. Te denuncia essa noite. Não sabe que Deus é Pai. Uma história que marcou muito a minha vida, que é quando uma época que a gente estava num aperto daquele assim. Pensa quando você está num aperto. Sabe quando você vai na camisa que estão pendurada no guarda-roupa, tentando ver se você não deixou algum dinheiro no bolso? Já aconteceu isso com alguém aqui? Não levanta a mão não, se dedura não. Você procura todos os bolsos, achei 10. Eu estava a gente estava nessa situação. E o meu tênis, não é que ele furou, sabe quando o tênis racha? Ele rachou. Então a sola tinha aquele rachão assim, quando eu andava fazia aquela boca assim. O meu tênis falava com quem vinha atrás, assim. Mas era o que nós tínhamos. Irmãos, eu não ia me endividar, eu não ia botar no cartão de crédito, era o que eu tinha, eu não tinha dinheiro para comprar outro tênis. Então, num domingo à noite, chega aqui uma irmã, vou abrir um parênteses, a gente estava tão assim que a nossa filha pequena, ela só tinha um sapatinho. E antes de sair para a igreja, ela entrou dentro da lata de água do cachorro. E o que a gente fez? Tirou o tênis, deixou lá para
para secar. Eu perguntei, mas Eliane, vai sem sapato para a igreja? Ela falou, todo mundo pensa que a criança tirou o sapato e eu guardei na bolsa. Fica tranquilo, vai só de meiazinha. A gente estava nessa situação. E aí chega uma irmã aqui na igreja e fala assim, eu fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo, eu não sei porque Deus estava me incomodando para comprar um sapato para o Luiz. Para comprar um tênis para ele. E eu fiquei pensando, mas nem converso com ele, agora Deus está falando para eu, estou sentindo esse desejo de comprar um tênis. Eu não sei nem o número do sapato, eu vou comprar um 40. E aí ela veio, no domingo, veio assim meio, não veio para mim, veio para a Eliane e falou, veja bem, eu fui a São Paulo, não sei se o Luiz vai aceitar ou não, mas eu comprei um tênis para ele, será que ele aceita? Será? E aí ela falou assim, mas eu não sabia o número, eu comprei um 40, irmão, sabe qual é o meu número? É 40, se fosse 41 eu usava igual que pé de missionário, não tem número, se fosse 39 a gente encolhia os dedos, mas era 40, porque Deus é Pai, Ele sabe, Ele conhece, nós temos um Pai que nos ama, nós precisamos abrir espaço para Deus mostrar o amor dEle. Irmãos, quando nós entendemos que Deus é sempre um bom pai para os seus filhos, quando isso fica claro, a rebelião, a culpa, a rebeldia, as revoltas cessam. Eu fui outro dia para Presidente Prudente e eu conheci o pastor Paulo Alfaro. E a história dele é muito interessante, porque esse homem era um cientista da USP. E ele teve um chamado de Deus para voltar para a cidade dele e começar um pequeno grupo de oração. E ele deixou tudo com a família, ele tinha 2 filhos pequenos, ele voltou para a cidade dele e ele falou para mim, olha, eu fui conseguir umas aulas aqui na universidade, aqui na faculdade, na cidade, eu estava dando algumas aulas, mas a nossa vida estava bem apertada. E ele falou, e eu tenho um pai muito rico, meu pai é muito rico, meu pai é dono de muitas coisas, de fazendas, de tudo mais, mas Deus falou comigo, você não vai depender do seu pai natural, você vai aprender que você tem um pai acima do seu pai. E ele falou, então eu nunca pedi dinheiro ao meu pai. E a gente vivia ali apertado, pagando aluguel, naquela situação. E um dia, um missionário, um amigo meu, veio a São Paulo e Deus colocou no meu coração para que eu fosse a São Paulo, para orar com ele, visitá-lo e ter um tempo com ele. Então ele diz, eu peguei meu carro, fui para São Paulo, cheguei em São Paulo, tomei café da manhã com aquele irmão, almocei com aquele irmão, na hora do almoço Deus falou comigo assim, dê uma oferta para ele. E o pastor perguntou para Deus, Deus, quanto? E Deus falou assim, tudo. E ele falou assim, ele disse que o corpo dele estremeceu todo, ele falou assim, Deus, tudo o quê? Né? E Deus falou assim, tudo que você recebeu. E ele falou, eu tinha recebido o meu salário no dia anterior. E eu viajei de manhã, não deu tempo de fazer nada com aquele dinheiro, de gastar um chiclete com aquele dinheiro. Então eu peguei um cheque e fiz o cheque de todo o meu salário e dei para aquele homem. E voltei de São Paulo a Presidente Prudente chorando no meu carro, pensando, quando eu chegar em casa a minha mulher me mata. Porque eu não fiz a compra do mercado, porque eu não paguei o aluguel. E ele disse que ele está, cada vez que ele vai se aproximando da cidade dele, mais angustiado ele está. Mais nervoso ele está. E diz que então quando ele está chegando em casa, a mulher dele já sai no portão e fala, amor, vem aqui, amor. E ele não está entendendo nada. Vem aqui, ele desce do carro. E quando ele entra em casa, a casa dele está cheia de comida, mas cheia de comida. Tem pacote de arroz, pacote de feijão, de macarrão, tem legume, tem tudo. Ele fala, o que é isso? Ela fala, não, é que o irmão fulano de tal vendeu o supermercado dele e ele resolveu dar o dízimo de todo o estoque do supermercado para nós. Eu fiquei igual você. Claro, eu estava conversando com ele, eu não aplaudi, mas eu falei, meu Deus, pastor, que coisa maravilhosa. Ele falou, não, calma. Você não sabe ainda que depois eu entrei em casa, fiquei olhando aquelas comidas todas. Quando eu olho em cima da minha geladeira, tem um envelope assim. Eu fui lá e peguei aquele envelope cheio de dinheiro. Eu falei, meu Deus, o que é isso?
Ele falou assim, a primeira coisa que eu pensei, assim, o tesoureiro da igreja trouxe a oferta da igreja aqui para casa. Daí ligou para ele, você por acaso não veio aqui em casa e esqueceu o envelope das ofertas aqui em cima da geladeira? Ele falou, não. Ué, o que é então? Aí ele falou que ligou para uma pessoa, ligou para outra, ninguém era dono daquilo. Ele falou, então eu vou contar, né? Pelo menos contar eu vou. Ele abriu o envelope, contou, ele falou, era o valor exato do meu aluguel. Ele falou, nunca soube quem pôs aquele dinheiro na geladeira, se foi o arcanjo Miguel, Gabriel, os serafins, alguém pôs aquele dinheiro lá. Mas Deus é Pai. Se nós não entendermos que Deus é Pai, vamos começar ao contrário, se nós não entendemos que Deus é dono, e o que Ele colocou na nossa mão é para administrar, mas que a gente precisa perguntar para o dono, como que a gente gasta o dinheiro que é dele. Se a gente não entender isso, se a gente não entender que Deus é Pai, e tudo aquilo que eu não tenho, eu não preciso sair igual um louco, comprando, fazendo dívida, me alocando por aí não, porque Deus vai, de alguma maneira, demonstrar o poder dEle, e vai suprir sobrenaturalmente. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Fica de pé comigo, eu quero orar com você. Que coisa maravilhosa é você saber a quem você pertence. E eu te pergunto essa noite, a quem você pertence? Ao Senhor? Ele é seu Pai? Ele te conhece, porque se Ele é teu Pai, então Ele te conhece. Ele sabe das tuas necessidades, Ele sabe o número do teu sapato. Se você pertence ao Senhor, se Ele é seu Pai, se é verdade que Ele te conhece, então também Ele pode cuidar de você, sim ou não? Será que essa noite você pode dormir pensando que Deus pode cuidar de você? Mas pode ser que você está hoje à noite aqui, e eu pergunto para você, a quem você pertence, e você não sabe responder. Eu te pergunto, Ele é teu Senhor, e você não sabe dizer, Ele é teu Pai, e você não tem certeza. Ele te conhece, você também não pode responder isso. Ele tem cuidado de você, e você, não sei. Há um versículo no livro de João, no Evangelho de João, que diz que Ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, Ele deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Você nem precisa saber que Deus é o dono, você não precisa nem se preocupar com a administração, se você ainda não sabe que Ele é teu Pai. E essa noite, antes que eu possa orar com toda a igreja, eu quero orar com você que precisa receber a revelação que Deus é seu Pai e que Ele te ama. Jesus veio, Ele veio para o povo dele, para os judeus, mas os judeus não receberam. E porque os judeus não receberam, deram para a gente essa oportunidade maravilhosa de recebê-lo. E Ele diz, todos quanto receberam, Ele deu a eles o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. Você está aqui essa noite, e o que a gente ouve por aí, as pessoas falam assim, eu também sou filho de Deus, eu também mereço que eu sou filho de Deus. É só uma expressão, porque não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos nós somos criaturas de Deus, mas somos feitos filhos de Deus só por causa de Jesus Cristo, só por causa da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele se tornou rejeitado para que você fosse aceito. Ele sofreu para que você não tivesse que padecer. Ele fez pobre para que você fosse rico. Ele recebeu o castigo para que você tivesse paz. E essa noite, se você diz, eu quero tudo que esse Jesus fez para mim na cruz, Ele diz, então eu vou te dar tudo que eu tenho, eu sou filho de Deus, você será um também. E eu quero orar com você essa noite que precisa de Cristo, você que está longe dele, você que ainda não o conhece. Eu quero orar por você em primeiro lugar. Eu quero pedir, se você pode abrir as suas duas mãos num símbolo de um coração aberto e repetir comigo essa oração. Diga, Senhor Jesus,
essa noite, com o meu coração eu creio, com a minha boca eu confesso, e eu digo: Jesus Cristo, a partir de hoje, é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu te peço, perdoa meus pecados, faz de mim uma nova pessoa, dá-me uma nova vida, vira a página da minha vida para um novo episódio, para que eu possa andar na luz da sua presença. Eu creio em Ti, e eu declaro que a partir de hoje, eu sou um filho de Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Se você fez essa oração hoje pela primeira vez, você diz: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Ou você diz: pastor, eu estava longe de Jesus, eu quero voltar para Ele, eu quero abençoar a sua vida. Se você está aqui hoje e diz: pastor, eu sou essa pessoa que quero entregar minha vida para Jesus, faz um sinal com a tua mão. Ou se você diz: pastor, eu estava longe dele e hoje eu quero voltar para Jesus, levanta bem alto a tua mão, faz um sinal com a tua mão. Glória a Deus, querido, eu vejo a tua mão lá no fundo. Há mais alguém que diz: hoje eu quero entregar minha vida para Jesus, hoje eu quero voltar para Ele. Glória a Deus, querido, eu vejo você lá no mezanino. Glória a Deus. Há mais alguém? Glória a Deus, querido, glória a Deus. Louvado seja Deus por sua vida. Você também que está desse lado aqui, ao lado dessa moça de azul, você levantou a tua mão também. Glória a Deus, se é que você levantou a tua mão. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero abençoar você. Eu quero pedir você que levantou a sua mão, se você me daria a oportunidade de orar por você. Se você pode vir aqui na frente, você que está lá no mezanino, eu posso esperar você. Se você quiser vir aqui, é só você descer por essa porta, entrar pela porta aqui do lado da cafeteria. Se você veio com um amigo, com uma amiga, não precisa vir sozinho, vem com ela, com ele, ele vai te conduzir até aqui. Pastor, eu não levantei a minha mão, mas eu quero ir. Venha também, venha também. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Já está quase chegando a menina lá do mezanino, então a gente já vai orar com vocês. Está vindo aqui, ó. Que legal que você está aqui. Pessoal, primeiro eu quero dar parabéns para vocês, que vocês são muito corajosos. Mas sabe que Jesus disse que aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai que está nos céus. Então saiba disso, agora mesmo Jesus está diante do Pai, falando o seu nome, está dizendo, ó, por exemplo, Amanda que está aqui, ó, Amanda, você viu o Pai, ela está me confessando diante de todo mundo. Eu também digo, ela é minha filha, ela é a tua filha. E eu quero confirmar essa oração que você fez. Eu queria pedir para você abrir essas duas mãos. Eu vou pedir você para abrir a tua mão, porque eu não posso ver teu coração. Eu vou te perguntar uma coisa: é assim que teu coração está aberto? É isso aí mesmo? Diga comigo assim: Senhor Jesus, como a minha mão está aberta, o meu coração também está. Eu abro mão de ser o meu dono, e eu faço de Ti o Senhor da minha vida. Leva agora as minhas dores, os meus fracassos, as minhas angústias, os meus pecados. Faz isso, já que você está de mão aberta, entrega tudo para Ele, entrega para Ele. Entrega também as suas conquistas, entrega também as suas vitórias, entrega tudo a Ele, porque Ele é o dono de tudo, Ele é o dono de tudo. Agora fecha bem forte a tua mão comigo, diga assim: eu tomo posse do perdão dos pecados e da vida eterna em Cristo Jesus. Amém e amém. Olhe para mim um pouquinho. Essa oração que vocês fizeram é muito simples, mas Deus ouviu. E como eu disse, Jesus confessou vocês diante do Pai. O nome de vocês está escrito em algum cartório aí. Lá tem o nome do seu pai, da tua mãe. Mas agora o nome de vocês também está escrito nos céus. Lá Deus é o Pai de vocês. Jesus Cristo é seu irmão. E vocês ganharam uma família nova. Eu queria que você virasse para lá, porque eles querem receber você. Eu não sou mais escravo
Pessoal, eu vou pedir vocês para seguirem aquela placa lá, bem-vindo à família de Deus. Pode ir com teu amigo, lá eles vão orar por você, vão te dar um presente, vão abençoar você. Não precisa ir sozinho, pode ir junto, pode ir junto, pode ir junto. Eu sou Filho de Deus. Vai declarando isso, vai declarando que você é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Levante suas mãos e declare isso. Eu não sou escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu sou. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu quero orar primeiro por você. Que essa noite você está aqui e você diz: uau, pastor, que bom que a igreja está falando desse assunto. Porque a verdade é que eu tenho estado debaixo de muita pressão financeira. Eu tenho estado debaixo de aflição financeira. E eu quero orar por você. Primeiro porque eu creio que Deus é Pai para suprir você. Segundo porque eu creio que a palavra de Deus, ela contém sabedoria para você saber administrar bem as suas finanças. E durante essa série eu creio que você vai aprender mais sobre isso. E terceiro, porque eu sei que aquele que é o dono do ouro, da prata, aquele cujo, ele diz que o gado de 1000 colinas pertence a ele, mas ele não é o dono apenas do gado, ele também é o dono das colinas. Esse Deus, ele declarou que nunca te deixará e jamais te abandonará. Então, se você essa noite está aqui e você diz: pastor, eu estou debaixo de estresse financeiro, levanta a sua mão onde você está, eu quero orar por você, eu quero abençoar a tua vida. Senhor, eu oro por esses que hoje precisam de um toque sobrenatural de graça. Senhor, eu quero declarar aquilo que foi declarado essa noite, que a porta que Ele abre, ninguém pode fechar, a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. Eu quero declarar, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, que esse é tempo onde o Senhor vai abrir portas. Mas também é tempo que o Senhor vai fechar portas. E sempre que o Senhor fecha portas, o Senhor faz por amor a nós mesmos, Senhor. Porque o Senhor é bom em todo o tempo e a sua misericórdia dura para sempre. Eu peço essa noite, Pai, que a paz de Deus, que excede as circunstâncias, a paz de Deus que sobrepassa o entendimento humano, essa paz de Deus que não depende do que nós estamos enfrentando, mas essa paz que está baseada na confiança do Filho, que essa paz inunde os corações essa noite, Pai, inunde os corações. Se você quiser, põe a mão sobre o teu coração agora. Senhor, inunda esses corações, corações aflitos, angustiados, Pai. Senhor, que todo espírito de angústia, que todo espírito de aflição caia por terra agora. Que o Senhor encha o coração de paz. E que não somente isso, o Senhor também inunde as mentes. Senhor, eu peço, tira a meditação do mal, Pai. Tira a preocupação da mente. Que cada um transforme a preocupação em oração. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresentai a Deus os vossos pedidos em oração, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento humano, guardará a sua mente e o seu coração. Não andeis ansiosos por nada, antes apresentai a Deus os vossos pedidos em oração, e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento humano, guardará a sua mente e também o seu coração em Cristo Jesus.
Porque aquele que te guardou até agora é fiel para guardar para frente também. Aquele que supriu a tua vida até agora não vai te deixar, Ele não te deixará e nunca te abandonará. Essa é a minha fé em nome de Jesus. Eu não quero só fazer isso com você hoje. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela está bem perto, está na nossa boca e no nosso coração. Você sabia que as suas declarações são importantes? Que nós podemos regar as nossas sementes com fé. Essa noite, sementes da palavra de Deus foram depositadas em boa terra. Quem é boa terra? Então a gente agora vai regar essa boa terra com algumas declarações. Vocês estão prontos? Mas eu não quero que você faça essas declarações de boca para fora. Na outra série, Uma Vida Mais Que Abençoada, nós fizemos algumas declarações que diziam assim: você vai ver cheque, depósito caindo na tua conta, Pix vindo, dinheiro sobrenatural. E alguém estava aí falando assim, de boca para fora, meia boca, como dizem. E ela falou, essa pessoa veio me dar o testemunho: pastor, você não sabe o que aconteceu, aquilo que estava escrito lá com a minha vida, e eu não estava nem acreditando. Se para quem não acredita Deus faz, imagina para nós que acreditamos. Então eu quero que você, quem aqui já foi para o encontro com Deus? Levanta a mão aí. É que nem na libertação do encontro com Deus, tá bom? Você vai fazer crendo que isso é uma libertação. Eu vou ler para você, e depois você vai me acompanhar. Podíamos projetar essa declaração também nos telões laterais? É possível? Diz assim, ó: nessa série estamos crendo em unidade. Por quê? Porque tudo que é ligado na terra será ligado nos céus. Tudo que nós entrarmos de acordo aqui na terra será ligado no céu, por abundância e generosidade. Declaro nesse ato viver com menos estresse e mais impacto. Abro mão da preocupação pela boa administração. Declaro que já sei como, Deus será o dono, eu apenas o mordomo. Ok? Próximo. Declaro que não é sobre dar para receber, é sobre receber para dar. Creio que Deus vai acrescentar para outros eu abençoar. Não sou mais escravo do medo, já aprendi o segredo. Sou filho de um pai bondoso, assim como ele, serei generoso. Declaro e recebo, em nome de Jesus. Amém. Estão prontos? Essa é a bênção da noite hoje. Você mesmo vai dar a sua bênção. Amém? Então abra sua mão, se prepara, vamos juntos, tá? 1, 2, 3 e... Nessa série estamos crendo em unidade por abundância e generosidade. Declaro nesse ato viver com menos estresse e mais impacto. Abro mão da preocupação pela boa administração. Declaro que já sei como. Deus será o dono, eu apenas o mordomo. Declaro que não é sobre dar para receber, é sobre receber para dar. Creio que Deus vai acrescentar para outros eu abençoar. Não sou mais escravo do medo, já aprendi o segredo. Sou filho de um pai bondoso, assim como ele serei generoso. Declaro e recebo, em nome de Jesus, amém. De Deus, aleluia. Eu não sou mais. Deus te abençoe, vai em paz. Tenha uma linda semana.